Nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a instalar, configurar e customizar o DWM. Tá? Ao longo do vídeo, eu vou explicando para vocês alguns detalhes, tá, de como se usa, como configura, as teclas de atalho. Eu prefiro fazer isso no decorrer do processo. E para isso, eu criei uma máquina virtual do Arch Linux. Tá? É uma máquina com instalação limpa. Você poderia fazer isso a partir do seu ambiente gráfico também, não tem problema, tá? Mas isso aqui é interessante quando você quer criar um ambiente bem enxuto. Tá? Vou entrar com o meu usuário, colocar a senha. Tá? E a primeira coisa que você deve fazer quando você tem um Arch, atualiza o sistema. Sudo pacman -syu e dá Enter. Tá? Ele vai atualizar pacotes. Ok, atualizou o sistema. Tá? Primeira coisa, qual é o shell que ele está usando? Echo shell. Ele está o bash. Bash é muito bom, mas eu prefiro usar o SH porque ele tem muitas opções, muitos plugins, facilita muito a vida, tá? Então, para eu trocar para os SH, primeiro eu preciso instalar eles. Sudo pacman -s -sh completions. Tranquilo, instalado. Como é que eu mudo o meu shell agora? Que ele está mostrando aqui o bash. E eu vou mudar para os SH. Então, digito sudo usermod -s de shell /bin /zsh e o nome do usuário que eu quero atribuir o shell. Feito. Agora, quando eu reiniciar o computador, ele já vai aplicar o shell. Mas eu não vou reiniciar aqui, eu só vou dar um logout. Developer. Aqui é um assistente para ele gerar o arquivo zsh.rc, tá? É um arquivo básico de configuração do shell. Então, eu vou usar o menu aqui. Eu vou apertar o 1 para continuar com o menu principal. Vou configurar o histórico. Vou escolher a opção 2 do histórico para criar o arquivo histfile. Dou Enter. E aperto o 0 para lembrar e voltar para o menu para editar mais opções. Aperta 0. Ok. E o autocompletar dele, o 2. Vou usar a opção default, que é 1. E ok, está feito. E vou parar por aqui. Então, se eu apertar 0, ele vai sair e salvar as novas configurações do ZSH. E pronto, está feito. Vamos ver se ele tem um autocompletar. Tem. Ok. ZSH configurado. Então, agora, a gente precisa instalar os pacotes, né, as dependências para poder compilar o DWM. E eu separei em 3 grupos, tá? Então, vamos lá. O primeiro grupo é esse daqui, ó. Sudo pacman -s base-devel lib x11 lib xft lib cinerama, que auxilia nos monitores, né, no caso. Enter. Sim. Ok. Instalou. O segundo grupo de pacotes é o XCB. Então, vem aqui, digita sudo pacman -s lib xcb util xcb util wm xcb util xrm. Instala esses pacotes também. Ok, instalado. E o terceiro grupo é o X11, o shorg, né? Então a gente digita aqui sudo pacman -s shorg xrender shorg server shorg xinit e do Enter. Seleciona tudo, só dá Enter, tá? E aqui coloca Yes. Pronto, shorg instalado. Agora eu preciso instalar umas ferramentas adicionais, tá? Porque eu vou querer usar um editor de texto. Você pode usar o Nano, o Vim, qualquer um que você quiser.
Eu estou acostumado com Vim, então eu vou usar o Vim. E se você quiser usar o Nano, fica à vontade, tá? Então, pro Vim, na verdade vai ser o NeoVim que eu vou instalar. Então, eu vou digitar aqui sudo pacman -s NeoVim. E as ferramentas também eu já vou embutir aqui, que é o Git. Vou precisar do Git, né, para baixar os repositórios do DWM. 7-zip, 1-zip, HipGrep, npm, Lua 5.3 e o Lua Rocks. Por que eu coloquei esses pacotes? Porque na minha configuração do NVIM ele vai exigir esses pacotes, tá? Como o HipGrep, que é para você procurar expressões contidas dentro de um arquivo, né? O npm também para baixar coisas do Node e poder editar JavaScript mais fácil. E o Lua é porque o NeoVim ele foi escrito em Lua, né? Então existem alguns plugins que usam ele. Então eu vou dar Enter aqui. E pronto. Está instalado. Tá? Tudo isso daqui ainda não faz parte do DWM, tá? DWM eu vou colocar agora. Se eu der um pwd, eu estou na pasta do usuário. Então, eu vou criar aqui... na verdade, eu vou aqui em configurações e eu vou configurar o meu NeoVim aqui. Ó. O NeoVim ele está bem puro. Mas eu vou usar a minha versão. Então, eu vou pegar lá do meu repositório. Git clone https github.com/dev-nvim. Tranquilo. Então, essa aqui tem a pasta nvim. Eu vou entrar dentro dela e vou digitar nvim aqui. Reclamou do Lua, ok. Eu vou instalar ele depois. Tudo isso aqui é automático. Quando eu entro, ele já configura tudo para mim, tá? Tranquilo. Vou sair. E se você usa o Nano, não esquenta a cabeça com isso. Mas, Lua 51. NVIM de novo. Bom, tá aqui, o NVIM está configurado. Próximo passo. Agora eu vou, de fato, começar a instalação do DWM, tá? Eu estou na pasta do usuário raiz aqui. Vou em .config. Vou criar uma pasta aqui chamada DWM, mkdir DWM. Vou entrar nela, DWM, DWD, tá aí. Config, DWM. Agora eu vou, de fato, começar a instalar. Para isso, eu preciso vir aqui no site deles, tá? Suckless.org, e vou procurar aqui embaixo o repositório gitsuckless.org DWM. Ok. E vou digitar git clone https gitsuckless.org/dwm. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Gitsuckless.org/dwm. Ok. E aqui eu vou dar um espaço e vou digitar source. Tá? Porque se você omitir isso daqui, ele vai criar uma pasta DWM de novo. E eu já criei uma pasta. Eu quero deixar bem explícito que isso aqui é o código-fonte. E eu dou Enter. Ok. Está aqui o código-fonte. Vamos entrar nele. E aqui, o arquivo que interessa para a gente editar é esse config.def.h. Tá. Tudo que a gente precisar configurar, basicamente, vai estar aqui. Tá? Então, a primeira coisa, você vai procurar esse Unifactor, mas eu vou deixar assim para explicar para vocês o que é mais para frente. Então, desce aqui, ó, ModKey. O que é o ModKey? Que também é conhecido como tecla super ou meta, né? A gente chama de mod, que é a tecla principal que você vai usar com outras combinações de teclas.
Tá? É a tecla principal. Por padrão, ele vem usando o Alt, que é esse mod 1. Então, a tecla do Windows é o mod 4. O mod 1, ele é o Alt. Né? E existem muitos programas que utilizam o Alt como atalho para alguma coisa. Né? Então, a gente vai mudar para a tecla Meta, aquela teclinha do Windows. Você vai mudar para 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. O que mais que eu preciso configurar aqui? Os atalhos básicos aqui embaixo. Tá? Então, para eu abrir o menu, não vou mexer. O menu é esse menuzinho que tem aqui em cima. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Estou aqui no meu DWM, é esse menu aqui, ó, que aparece aqui em cima, que você digita comandos para ele poder executar coisas. Né? Então, Alex Appearance. Né? Ele abriu aqui. Tá? Então, a gente vai configurar a tecla de atalho para esse menuzinho aqui. Tá? Então, aqui é o mod key, que vai ser a tecla meta, e o P. Aí ele espalha o menu. E como é que eles sabem que é o menu aqui? Aqui em cima, está configurado o menu, né? Aqui, ó, D1, aí tem os parâmetros, ele já faz tudo de uma vez. E aqui ele tem o terminal também, esse ST, que é o Simple Terminal. A gente vai instalar esses dois programas, o menu e o Simple Terminal, para ele funcionar. Tá? Então, para abrir o terminal, eu vou usar apenas o mod e o return, que é o Enter. Tecla mod, Enter, ele vai abrir o terminal para você. Tá? Então, não esquece, tá? Quando eu falo tecla mod, é a teclazinha do Windows, lá que fica entre o Ctrl e o Alt. O que mais que eu vou mudar aqui? Para fechar as janelas, ele está configurado com mod Shift C. Eu prefiro usar mod Q direto, tá? Para facilitar o atalho. Então, eu venho aqui, tiro ele, e aqui eu substituo por quê? Q de kill, né? De quit também. O que mais? Para sair do programa, mod Shift Q. Esse sim. O mod Shift Q, ele sai do DWM. Mod Q, ele fecha as janelas. Tá? O que acontece aqui? Eu vou explicar para vocês o M-Factor, para não ter que ficar voltando aqui. Embora a gente vá voltar. Esse M-Factor é o fator de divisão da tela com relação às janelas. Por exemplo, se eu vim aqui no meu DWM e abrir uma outra janela, ele está aqui, o mod factor é 50%. 50% para uma, 50% para outra. No 55, ele está mais ou menos assim. Ó. Tá? Então, para manter a proporção, em vez de usar 0,55, eu uso 0,50. Tá? Vou fechar aqui, voltar lá. Então, eu vou vir aqui no M-Factor, deixo 0,50. Ok? Então, é basicamente isso. Eu vou salvar o arquivo e vou sair. E agora eu vou compilar ele. Tá? Só que antes eu vou ensinar uma outra coisa para vocês. Sempre quando a gente for compilar alguma coisa, a gente dá um make clean primeiro. Tá? Eu não olho essa aqui. E ele tem esse arquivo config.def.h. Né? Então, sempre quando a gente dá um make para compilar, ele vai gerar um arquivo config.h. E esse é o arquivo final com as informações que a gente configurou para ele compilar o código-fonte. Tá? Então, toda vez que a gente for compilar alguma coisa, lembre-se sempre, a gente vai dar o comando make clean, a gente vai dar um rm, vou dar um ls aqui, ó, a gente vai remover esse config.h, tá? Muita atenção, não é o def.h, tá? É só o h. Porque o def é onde de fato a gente configura os parâmetros. Agora eu vou dar um make para ele compilar. Olha, ele gerou o configurador de novo. E agora eu dou um sudo make install. Coloco a senha. Ok, agora ele instalou de fato o DWM. Tá? Agora a gente vai precisar voltar para esse endereço aqui, ó, config. A gente instalou o DWM, certo? Falta instalar o dmenu
e o Simple Terminal. Então, como a gente está no config, eu vou criar uma pasta chamada dmenu. Desculpa. E dentro de dmenu, eu vou dar o comando git clone https git suckless.org barra dmenu espaço source. Ok? Se eu der um ls aqui, pasta source, eu vou entrar nela. E aqui estão os arquivos. O dmenu eu não vou entrar em config, não vou fazer nada. Aqui só vou compilar e instalar direto, tá? Sudo make install. Feito. Vou voltar para raiz.config. Agora eu vou pegar o Simple Terminal. mkdir st. cdsp. Git clone https git suckless.org /st espaço source. Vou entrar na pasta source. Está aqui os arquivos. Make sudo make install. Deixa eu ver se o dmenu está aqui. Pronto. Está os três instalados. Como eu faço agora para rodar o ambiente gráfico? Tem mais um detalhe que a gente precisa fazer. A gente precisa ir lá no arquivo. Deixa eu colocar uns atalhos primeiro aqui para ficar mais fácil, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando eu configurei o ZSH aqui, ela é a configuração de autocomplete, né? O ZSH também existe um arquivo chamado... A gente vai criar ele, tá? No caso, eu vou abrir aqui no NVim, pode ser no nano, .zshenv. Nesse arquivo, eu vou colocar aqui um export editor, tá? Aqui eu vou colocar NVim. Se for o seu caso, você deixa assim. Se não, se for nano, né? NVim. Vou salvar isso aí. Ok. Uma outra coisa, aqui nesse arquivo NVim ZSHRC, NVim ZSHRC. Eu vou criar uns alias aqui para ficar mais fácil. Alias vim é igual a NVim. Tá? Só para facilitar. Aqui também eu vou dar uma cor. Alias ls color ls l ls la. Eu já explico, tá? O que é isso. Tá? Então, quando eu digitar vim, vai para o vim. Tá? Esse alias de ls é para acrescentar cores, para ficar mais fácil de identificar o que é diretório, o que é arquivo. Aqui é o ls no formato lista e com tamanhos do arquivo de forma humana, para facilitar a leitura, colocar em megas, né? E aqui é o ls-a para mostrar arquivos ocultos, tá? Vou salvar. Vou sair. Vou dar um exit aqui e vou logar novamente. Agora sim, ó, tá vendo? Tá colorido. Então tá. DWM está instalado e configurado o básico dele. DWM está instalado, Simple Terminal está instalado. Agora a gente precisa copiar um arquivo chamado xinitrc. Tá? Sempre quando você instala o Shog, você precisa copiar ele aqui. Ó. Ele está em etc x11 xinitrc. Tá? E ele vai ser salvo aqui ó, como .xinitrc. No contexto do usuário, quando ele vai executar o X11, o Shog, ele vai fazer a leitura desse arquivo, .xinitrc, que ele vai estar na raiz, da pasta do usuário. Então, se a gente editar esse arquivo, ele faz várias configurações aqui, tá vendo? Tudo isso aqui a gente vai manter. Mas aqui no final,
esse DWM a gente vai apagar tudo, que é onde de fato ele chama a interface gráfica para a gente, tá? Então deletei tudo aqui, vou colocar exec DWM. E só isso, tá? Só isso. Aí você salva o arquivo e sai. Beleza. Agora, se eu der um comando start x, olha lá, carregou. Bem diferente do meu, né? Se eu for lá no meu, é bem diferente. Tem uns gaps aqui, tem várias coisas. Mas no final desses vídeos, vai ficar semelhante ao meu, tá? Vai ficar bonito. Vamos voltar aqui. Tá, então a gente consegue mudar os workspaces, consegue chamar o dmenu, tá aqui o dmenu, consegue chamar o terminal. Ó, o effector está certinho, metade, metade para cada um. Abriu o outro, divide. Mod Q está fechando eles. Então o terminal está funcionando legal. Porém, a gente precisa configurar a fonte dele agora, né? Eu vou abrir o terminal com mod enter. Vou em .config DWM source. E aqui a gente vai editar o arquivo de configuração. No meu caso vai ser o vim config def.h. Tranquilo, abriu. Ele abriu aqui, tá? Então, a gente precisa mudar isso aqui, ó. A gente vai mudar essa fonte. A gente vai colocar a fonte guest, mono, nerd, fonte. Vou colocar um ponto aqui, style, espaço. Vou colocar semibold. Dois pontos, anti-alias, go through. E vou deixar assim. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Mono, nerd, fonte, style, semibold, ponto anti-alias, ponto true. Vou deixar assim. Esse de cima é para o DWM. Aqui embaixo é para o dmenu. Então, eu vou salvar o arquivo. Pronto, salvei. Make clean. rm config.h make submake install. Pronto, está configurado. Agora, para eu ver a alteração da fonte na prática, eu preciso sair e entrar de novo. Então, mod shift Q. Saiu. Beleza. Agora, eu vou dar um Start X de novo. E olha lá, já alterou a fonte. Tá vendo que ela está mais destacada? E o dmenu também. Ó. O dmenu ele já está com uma fonte certa, bem configurada. Porém, ainda falta do terminal aqui, que a gente vai fazer agora. Tá? Então, eu vou lá na pasta config, simple terminal, source, vim config def.h. Nesse arquivo, eu vou trocar essa fonte liberation mono para minha fonte. Então, aqui, minha fonte favorita, né? Este mono, nerd, fonte. E vou acrescentar o style para ela também. Style igual a medium. Vou salvar, vou sair, make clean, rm.config.h, tá? Nunca removo o def.h, tá? Só o h. Agora eu dou make, submake install. Da senha. Pronto. Se eu fechar o terminal e abrir de novo, ele trocou a fonte. Porém, eu estou achando um pouco pequena, né? Então, eu vou voltar lá. Simple terminal source bin config def.h. Eu vou aumentar aqui a fonte para 14, acho que 14 acho que tá bom. Make clean, rm config h, make, sudo make install. E vou abrir um terminal aqui do lado. Olha a diferença. Agora sim está claro.
Então aqui o DWM já está instalado. O que mais eu posso fazer para melhorar? No caso, eu vou sair daqui, ó. Eu não quero ter que, quando ligar o sistema, ele ter que ficar digitando toda hora o login, senha e dar um start X. Tá? Eu quero fazer isso de modo automático. Eu quero que ele já logue no sistema e já entre no DWM direto. Então a gente vai fazer isso agora. Vem aqui. Foi com o mod Enter, tá? Que eu abri o terminal. Então a gente vai fazer a seguinte configuração. A gente vai criar uma pasta no systemd. Vai ser um serviço, né? mkg-p /etc systemd system get não é isso aqui não. Get arroba tty1.service.d. Vou criar essa pasta aqui. Agora sim, eu vou dar um sudo edit, tá? Quando eu configurei vou mostrar para vocês aqui. Quando eu configurei o meu editor, o nvim, automaticamente, ao invés de eu ficar digitando sudo nvim tarará, eu chamo direto aqui, ó, tá? Então, /etc systemd system get arroba tty1service autologin.conf. A gente vai editar o arquivo aqui. O que a gente precisa fazer nele? Colocar as linhas responsáveis para iniciar sempre que o sistema bootar. Então a gente coloca aqui um service, exec start, deixa vazio esse primeiro. Aqui no segundo, exec start. Essa linha já é um pouquinho mais complicada, tá? Mas é menos espaço sbin barra agpty menos o de output menos p menos f menos barra invertida u. A gente vai colocar aqui no clear autologin e o nome do meu usuário, o developer. Espaço menos espaço cifrão termo, tá? E vou salvar. Esse arquivo ele é responsável para iniciar o sistema automaticamente. Então, eu já vou até mostrar para vocês aqui. Eu vou dar um reboot. Ó, logou automático, tá vendo? Sem precisar digitar senha nem nada. Aí, para eu entrar, eu tenho que digitar o Start X. Só que ainda não é o ideal. O ideal é ele entrar direto. E a gente vai fazer exatamente agora. Tá? Eu vou abrir o terminal. Eu vou criar um arquivo chamado .zprofile. Tá? E vou dar Enter. Aqui eu vou colocar essa expressão aqui. CTY igual a dev TTY1 espaço then fi. E aqui eu chamo o startx. Então sempre quando ele entrar, quando ele autenticar e entrar nos SH, automaticamente ele vai executar o startx. Se eu salvar, sair, fechar e dar um reboot, agora ele vai entrar automaticamente. E tá aí, entrou direto, tá? Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque ele está ficando muito grande. Então, logo eu vou lançar a continuação, tá? A partir desse ponto. Então, um abraço e fica com Deus. Até mais.